ciência! E hoje o papo sobre evolução. Aqui comigo, o naturalista inglês Charles Darwin. Darwin, que é um dos maiores cientistas da história. Você não pode perder agora aqui. O livro A Origem das Espécies e revolucionou o pensamento científico. Charles Darwin, vem pra cá! Gente, no livro A Origem das Espécies, que revolucionou o pensamento científico no século XIX. Fala do livro um pouco pra gente, quais são as grandes ideias do livro? Realmente engajou, um livro extremamente polêmico para o século XIX. Uma das grandes ideias do livro é ver as variações de maneira diferente. Nós somos da mesma espécie e dentro de uma mesma espécie existem variações, nós somos diferentes. Antigamente, essas variações eram vistas como erros. Eu mostro no meu livro que, na verdade, estas variações são o combustível da seleção natural. Maravilha! Na verdade, a seleção natural atua selecionando as variações mais vantajosas. Então vamos lá! Todas as espécies têm diferenças, que são as variações, assim como a nossa espécie também nós somos diferentes. As características mais vantajosas são selecionadas pelo ambiente e quem as tem leva vantagem em relação aos outros. O contrário acontece com as desvantajosas. Então as características vantajosas tendem a continuar, as características desvantajosas tendem a sumir da espécie e assim as espécies vão mudando. Maravilha! No próximo bloco, Charles Darwin vai explicar uma animação feita pela produção, explicando justamente o processo de seleção natural. É daqui a pouco. Produção, chama a vinhetinha! Explicando a evolução. Coloca na tela, produção! Vamos utilizar uma animação para facilitar o nosso estudo da evolução. Imaginemos que essas bolinhas sejam indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma área de floresta representada pelo fundo verde.
Todos estes indivíduos formam uma população de indivíduos da mesma espécie e se reproduzem livremente, mas, dentro de uma mesma espécie, existem variações. Tais variações ou diferenças são naturais entre indivíduos da mesma espécie. Repare na variação de coloração deste indivíduo indicado pela seta vermelha. Vejam como ele se confunde mais com o ambiente do que os outros indivíduos de sua espécie. Isto deixa menos visível aos predadores, fazendo com que esta característica seja mais vantajosa neste ambiente. Esta característica, então, tende a aumentar na população, pois os indivíduos que a possuem vivem mais tempo, se reproduzem mais e passam a característica aos seus descendentes. A característica antiga ou primitiva está em desvantagem e os indivíduos que a possuem diminuem em número ao longo do tempo. Este é basicamente o mecanismo de seleção natural. Vejam que novas características, como a indicada, vão surgindo ao longo do tempo. Essas variações ocorrem naturalmente por mutações e por recombinações genéticas. Muitas das características que surgem são desvantajosas. Reparem neste indivíduo que possui uma nova característica, indicado pela seta vermelha. Esta coloração é desvantajosa neste ambiente. Os indivíduos que a possuem estão mais visíveis aos predadores, por isto vivem menos, se reproduzem menos e, por seleção natural, a característica tende a sumir da população. Agora imaginemos que ao longo dos milhões e milhões de anos tenha surgido uma cadeia de montanhas e separado a população inicial em duas novas populações. Esta barreira, que chamamos barreira geográfica, impede a reprodução entre as duas populações e, portanto, a troca de genes entre elas. As duas novas populações, então, passam a evoluir separadamente. Imaginemos agora que, devido a mudanças climáticas, a área mais abaixo tenha se tornado desértica. Esta mudança no ambiente é extremamente desfavorável aos indivíduos que lá vivem em relação à coloração. Mas, como sabemos, existem variações entre indivíduos da mesma espécie. E se existirem na população variações de características favoráveis àquele ambiente, por seleção natural, como vimos, estas características tendem a aumentar na população, já que os indivíduos que a possuem vivem mais tempo, se reproduzem mais e deixam a característica aos seus descendentes. Com o passar do tempo, as características acumuladas são tão grandes que temos duas novas espécies. E essas duas novas espécies são descendentes daquela primeira espécie que vimos no início do nosso exemplo. Vamos chamar essas duas espécies de espécie B e espécie C. As duas espécies descendem da espécie A, por isso, podemos fazer uma genealogia mostrando que as duas espécies têm a espécie A como ancestral comum. Repare que quando dizemos que a espécie B e a espécie C têm um ancestral comum, não queremos dizer que a espécie C veio da espécie B ou vice-versa. Esta é uma relação errada. Dizer que duas espécies têm um ancestral comum significa dizer que elas descendem de uma outra espécie. No nosso exemplo, a espécie B e a espécie C têm como ancestral comum a espécie A. Portanto, nesta genealogia, temos três espécies diferentes. Uou! E no próximo bloco,
papo! O quadro Povo na Rua engajou na ciência! É daqui a pouco! Não sai daí! Engajou na ciência, onde fazem perguntas para o nosso entrevistado. Vai, produção, bota na tela. Oi, meu nome é Mariana. Eu queria saber se é verdade que o homem veio do macaco. Valeu, seu Darwin! Olha só! Não. O homem não veio do macaco. Na verdade, como vimos em nossa explicação anterior, as duas espécies tiveram um ancestral comum, que não era nem homem e nem macaco. Uma outra espécie que foi o ancestral comum do homem e dos macacos atuais, há aproximadamente 6 milhões de anos atrás. Vamos para a próxima pergunta! Oi, meu nome é Isabel. Eu queria saber o que é mutação. Bom, mutações são mudanças no material genético, no DNA. Na minha época, engajou no século XIX, ainda não se conhecia o DNA, mas hoje sabemos que o DNA é capaz de sofrer mutações. Essas mutações podem ser induzidas por substâncias químicas, por radiação, podem causar doenças, como câncer, por exemplo, mas existem mudanças naturais que ocorrem. Essas mudanças naturais, mudanças no DNA, são os responsáveis por essas variações que encontramos dentro de uma espécie e são, como vimos, cruciais para o processo de evolução. Mais uma pergunta! Vamos lá! É verdade, se eu acreditar em evolução, eu não posso acreditar em Deus? Não, absolutamente. Admitirmos verdades científicas ou fatos científicos não significa que não podemos acreditar em Deus. Inclusive, existem muitos cientistas que são religiosos, pessoas religiosas. Se aceitarmos o fato de que a Terra gira em torno do Sol ou que a AIDS é causada por um vírus, não significa que não acreditamos em Deus. Conhecimento científico e conhecimento religioso são conhecimentos de natureza diversa, em absoluto. Em absoluto. Aceitar fatos científicos como a evolução, por exemplo, que é um fato científico, não significa que não podemos acreditar em Deus. Engajei nesse papo! E você engajou? Beijo! Boa noite! Veja bem. Esqueci a fala. Produção! Para a música, produção! Para a música! Vai ficar horrível. Isso vai ficar horrível. Você ri, né?